Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Emerson, sou desenhista e ilustrador, né? E hoje neste vídeo vamos falar sobre os fundamentos da anatomia humana, né? Noções básicas do rosto. Certo, pessoal? Desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem aí com pessoas interessadas em aprender a desenhar, né? Entrar nesse mundo maravilhoso, certo, pessoal? Todos interessados, certo? Então, desde já vamos falar aí e lembre-se de clicar no sininho para receber as notificações aqui, tá? Sempre que eu publicar vídeos novos para você ficar bem informado, tá bom? Então, pessoal, como sempre recomendo, antes de qualquer coisa, façam os exercícios que eu já falei em vídeos anteriores, tá? Porque é importante aquecer a mão, pessoal. Não tente desenhar já de repente. Vocês precisam fazer exercícios antes de começar a desenhar, tá? Aquecimento, traços, muitos e muitos. Encher folhas, tá bom? Sempre recomendo. Lápis 2B, lápis 6B, borracha, papel, sulfite A4. Pronto. Esse é o básico para começar a desenhar, tá bom? Então, tendo explicado a fundo o corpo humano, né, tem um vídeo anterior que a gente explicou também, é hora de começar a olhar mais de perto os seus detalhes, começando pelo rosto. A primeira coisa que o olho procura em qualquer cenário é o rosto humano. E isso se aplica também à arte. O espectador primeiro olhará para o rosto de seu personagem. Dominar o rosto, principalmente o desenho de rostos expressivos e animados, valerá a pena, né? Vale a pena o esforço. Neste tutorial estamos aprendendo o básico do rosto, proporções, recursos e esforço. Entraremos nos detalhes das variações faciais em nossa próxima sessão. Eu recomendo que vocês sempre façam esboço fraquinho, né, com lápis fraquinho, com lápis 2B, tá? Usa borracha para qualquer correção. E o lápis 6B para finalizar aí, tá bom? Pra fazer mais forte. Nunca pressione o papel, pessoal. Sempre façam, se vocês forem escurecer, façam várias vezes ali, mas sempre façam ali, tá? Suave, suave. Primeiro, proporções do rosto, visto de frente. O crânio é uma esfera ligeiramente achatada, a qual a mandíbula é anexada de modo que, vista de frente, tem a forma de um ovo, com o lado pontiagudo para baixo. Duas linhas médias perpendiculares cortam o ovo em 4/4, para colocar os recursos. Primeiro, marque os pontos médios das metades esquerda e direita. Os olhos ficam na linha média, nesses pontos médios. Divida a metade inferior em 5. A parte inferior do nariz está nos pontos abaixo da linha média. A fenda da boca está 3 pontos abaixo da linha média, apenas um ponto abaixo do nariz. Divida a metade superior em 4. A linha do cabelo, quando não recua, é 2 a 3 pontos acima da linha média. A orelha está posicionada entre a pálpebra superior e a ponta do nariz, mas isso ocorre apenas quando a face está nivelada. Olhar para cima ou para baixo altera a posição aparente da orelha, tá? Então vocês sigam sempre esses desenhos que eu estou mandando aqui, né, no vídeo. E se vocês quiserem lá no grupo, eu mando esses desenhos em resolução melhor, em PDF, para vocês imprimirem aí, tá, usarem como gabarito. Bom, é útil saber que a largura de um rosto é geralmente 5 olhos ou um pouco menos. A distância entre os olhos é igual a um olho. Não é incomum que as pessoas tenham olhos mais afastados ou mais próximos. Nós notamos quando fazem olhos arregalados, dão uma impressão inocente de criança, enquanto olhos fechados inspiram desconfiança por algum motivo. A distância entre o lábio inferior e o queixo também é o comprimento de um olho. Outra medida é o comprimento do dedo indicador além do polegar. No diagrama abaixo, todas as distâncias marcadas são iguais a este comprimento. A altura da orelha, linha do cabelo à sobrancelha, sobrancelha ao nariz, nariz ao queixo e pupila à pupila. Tá, pessoal? Então vocês têm aqui as proporções aqui corretas, tá bom? Para vocês seguirem, tá? Bem corretamente. Visto de perfil. Visto no perfil, né? De lado, a cabeça ainda tem a forma de um ovo, mas aponta para um canto. As linhas médias agora dividem a cabeça em frente, rosto e costas, crânio. No crânio, a orelha está logo atrás da linha central, em tamanho e posicionamento vertical. Ainda cabe entre a pálpebra superior e a parte inferior do nariz. A profundidade do crânio varia entre as duas linhas pontilhadas mostradas na etapa 4. No rosto, os recursos são colocados da mesma maneira que acima. A cavidade no nariz, na raiz do nariz, coincide com a linha média ou está ligeiramente acima dela. O ponto mais proeminente da sobrancelha é um ponto acima da linha média. Tá? Então vocês seguem aqui, sigam exatamente esses padrões aqui que estamos mostrando, certo? Segundo, os recursos. Os olhos e as sobrancelhas.
O olho é simplesmente dois arcos formando uma forma de amêndoa. Não existe uma regra específica aqui porque o formato dos olhos pode variar bastante, mas podemos notar as seguintes tendências. Primeiro, o canto externo do olho pode ser mais alto que o interno, mas não o contrário. Se o olho for comparado a uma amêndoa, a parte mais arredondada estaria voltada para o canto interno, com a parte afiliada no canto externo, certo? Então vocês vejam aqui, detalhado, estilizado e de perfil, tá? Sempre estudem anatomia. Tá? Detalhes do olho. Em repouso, a íris fica parcialmente escondida atrás da pálpebra superior. Ele só cruza a pálpebra inferior se estiver olhando para baixo, se o olho estiver estreitado, de modo que a pálpebra inferior se levante. Os cílios se movem para fora e são mais curtos na pálpebra inferior. Na verdade, é desnecessário desenhá-los, na maioria das vezes. Mostrar o pequeno oval no canal lacrimal no canto interno e espessura da pálpebra inferior é uma decisão pessoal que depende do estilo de cada um, pois muitos detalhes não necessariamente ficam bem. O detalhe certamente deve diminuir com a escala do desenho, ou seja, quanto mais próximo você fizer, ou aproximado, mais detalhes você vai colocar. O mesmo acontece com o dobro da pálpebra, com a dobra da pálpebra, que também contribui para a expressão e pode deixar o olho menos alerta. Acho que quando um desenho é muito estilizado, ou tão pequeno que a dobra não pode ser incluída sem alterar a expressão, é melhor omiti-lo. De perfil, o olho assume a forma de uma ponta de flecha, com os lados variadamente côncavos ou convexos, com uma pequena sugestão da pálpebra superior ou possivelmente da inferior também. Na vida real, você não veria a íris de lado, você veria apenas um olho branco. Quando fiz isso no meu trabalho, recebi tantos comentários, tipo assim, isso realmente parece estranho, de leitores que tive que começar a incluir pelo menos uma dica da íris, tá bom? Quanto à sobrancelha, a maneira mais simples de desenhá-la em repouso é fazê-la seguir a curva da pálpebra superior. A maior parte do corpo da sobrancelha está voltado para dentro, com a cauda externa ligeiramente ou muito mais curta. De perfil, muda completamente de forma e se torna uma vírgula. A vírgula parece ser a continuação dos cílios antes de se curvar sobre si mesma para e sobre o olho. De fato, às vezes parece conectada aos cílios, de modo que você pode desenhar em uma única curva a linha superior do olho curvando-se para trás para se tornar a sobrancelha, tá? O nariz. O nariz é aproximadamente em forma de cunha, uma forma que é mais fácil de visualizar e desenhar em 3D antes de detalhar. A ponte e os lados do nariz são superfícies planas que podem estar apenas implícitas no desenho final, embora seja importante colocá-las no esboço de construção para que a parte detalhada do nariz seja colocada e dimensionada corretamente. Este é o lado plano inferior da nossa cunha, um triângulo truncado conectando as asas e a ponta do nariz. As asas se curvam para dentro do septo, formando as narinas. Observe na vista no desenho que, como as linhas que formam os lados do septo estão à frente e começam no rosto, não o contrário. O septo se projeta mais baixo do que as asas quando visto de frente, o que também significa que, na visão de 3/4, a narina mais distante está escondida por ele em um grau variável. Certo, pessoal? Então vocês vejam aí. A parte mais complicada do nariz pode ser decidir quais linhas desenhar ou omitir para um resultado bonito. Você nem sempre quer que as asas totalmente desenhadas, pois elas estão no nariz lateral acima. Da mesma forma, o nariz da frente mostra todas as 4 linhas para a ponte do nariz e ele se conecta com o rosto, mas na maioria das vezes fica muito melhor se você desenhar apenas a parte inferior, as asas da linha septo, e esconder as linhas com os dedos para ver, esconda, Se o nariz estiver na posição de 3/4, no entanto, torna-se quase essencial traçar a linha mais distante da ponte. É preciso muita observação e tentativa e erro para chegar ao próprio nariz da assinatura, E com isso, como qualquer recurso complicado, acho muito útil olhar para o trabalho dos artistas de quadrinhos, referências, Observando seus narizes de perto para ver quais decisões eles tomaram por si mesmos, Então vocês vão observar muitos aqui desenhos, referências. Notem quanto mais distante o desenho, longe do no caso, menos detalhes você precisa colocar, só traços para lembrar o que é o elemento, nariz, sólido definido. Mais próximos, mais detalhes, tá bom? Os lábios, Nota na boca e lábios. A fenda da boca deve ser desenhada primeiro, pois é a mais longa e mais escura das 3 linhas paralelas que formam a boca. Não é uma curva simples, mas uma série de curvas sutis.
Na figura que estou mostrando aqui, você pode ver um exemplo exagerado, deixando claros os movimentos da linha da boca. Observe como eles refletem a linha do lábio superior. Eles podem ser suavizados de várias maneiras. O mergulho central pode ser muito estreito para uma aparência pontiaguda, ou tão amplo que sua presença é atenuada, mas pode até ser revertido quando o lábio inferior é carnudo. Isso cria um leve e natural beicinho. Se alcançar a simetria dessa linha é um desafio, tente começar do centro e desenhá-la para um lado, depois volte e faça o outro lado. Os dois picos do lábio superior são muito mais óbvios, mas podem igualmente ser suavizados em linhas curvas, em curvas amplas, mesmo tão suavizadas que se misturam em um lábio sem pico. O lábio inferior, por outro lado, é sempre uma curva suave, mas pode variar de quase plano a generosamente arredondado. É sempre bom marcar o lábio inferior, mesmo com um mero traço. O lábio superior é quase sempre mais fino que o inferior e sobressai do rosto menos que o inferior. Se for delineado, deve ser sempre mais fino do que o inferior, pois o contorno do lábio inferior é enfatizado pela sua sombra, por mais fina que seja. De lado, os lábios assumem uma forma de ponta de flecha, e a saliência do lábio superior torna-se claramente visível. O mesmo acontece com o contraste entre a forma do perfil dos dois lábios, mais plano e diagonal para o superior, mais redondo para o inferior. A fenda da boca de lado inclina-se para baixo dos lábios. Mesmo que a pessoa esteja sorrindo, ela se inclina ou se curva para baixo antes de subir novamente nos cantos. Nunca incline a boca para cima de perfil. Tá bom, pessoal? As orelhas. A parte mais importante da orelha, para que pareça certa, é a forma de ser alta, seu contorno externo e o U invertido dentro dela, que marca a borda da orelha superior. Muitas vezes há um U menor logo acima do lóbulo, Você vai sentir com o dedo, conectando a um C menor. O efeito geral é concêntrico ao redor do orifício da orelha, geralmente não visível, o que varia muito individualmente. Isso pode ser estilizado, por exemplo. As orelhas genéricas abaixo parecem um pouco com o símbolo do arroba, esticado, certo, pessoal? Então vocês vão vendo aí, sigam sempre as referências, tá? Quando o rosto é visto de frente, a orelha está de perfil. A borda anteriormente delineada pelo U invertido agora se destaca como uma unidade separada, como acontece quando você olha para um prato de lado e de repente vê seu lado inferior como estando na frente do interior. O lóbulo também pode parecer quase em forma de gota, mais distinto da orelha como um todo. O quão fina a orelha deste ângulo depende de quão perto ela está da cabeça. Isso varia individualmente. No entanto, está sempre ligeiramente inclinado para frente, pois é nessa direção que evoluímos para ouvir. De costas, a orelha parece destacada da cabeça, uma borda presa à cabeça por um funil. Não tenha vergonha do tamanho do funil. Ela precisa inclinar as orelhas para frente. É mais importante do que o aro deste ângulo. Escorço. Sendo basicamente uma bola onde as feições são mapeadas em linhas de contorno, a cabeça é mais fácil de escorçar do que o esperado. No entanto, é mais importante do que nunca observá-lo de vários ângulos na vida real para se familiarizar com a maneira como os recursos se projetam e afundam, sobrepondo-se de maneira às vezes inesperadas. O nariz se projeta, é claro, mas também a testa, as maçãs do rosto, a parte central da boca e o queixo, enquanto as órbitas oculares e os lados da boca são depressões na superfície de nossa bola. Quando desenhamos a face em linha reta e no perfil acima, estamos simplificando em uma superfície plana 2D, onde nossas linhas de referência eram retas. Para qualquer outro ângulo, precisamos mudar nosso pensamento para 3D e nos conscientizar de que esta forma de ovo é de fato como um ovo, e as linhas que usamos anteriormente para localizar as referências, as características, se curvam ao redor dele, como o equador e as latitudes do globo. Sua natureza circular é revelada quando o ovo é inclinado. Colocar os recursos, então, é simplesmente uma questão de desenhar as linhas médias cruzadas sob o ângulo desejado, todos os três ao mesmo tempo agora. Podemos então dividir a metade interior e inferior como antes, criando fatias de um ovo, tendo em mente que as fatias mais próximas de nós parecerão mais grossas. O processo é o mesmo para desenhar um rosto que está olhando para baixo ou para cima. Olhando para baixo. Todos os recursos se curvam para cima, a orelha se move para cima. Como o nariz projeta para fora, ele ultrapassa sua linha. Veja a figura aí. E a ponta parece muito mais próxima da boca. Se o rosto abaixar o suficiente, o nariz se sobrepõe diretamente à boca. Visto desse ângulo, o nariz não apresenta detalhes, apresenta apenas a cunha com um toque de asas. A curva das sobrancelhas é achatada, embora seja necessária uma perspectiva extrema para fazê-las curvar para o outro lado. Nos olhos, a pálpebra superior torna-se muito mais proeminente e rapidamente muda sua curva usual para cobrir a órbita do olho. O lábio superior quase desaparece e o inferior parece maior.
Observe que, como a boca segue a curva geral, parece estar sorrindo. Portanto, um ajuste na realidade pode ser necessário para ajustar a expressão, né? Olhando para cima, todos os recursos se curvam para baixo. A orelha se move para baixo de acordo. O lábio superior exibe toda a superfície que normalmente não está voltada para o observador. A boca agora parece estar fazendo beicinho. A sobrancelha ganha mais curva, mas a pálpebra inferior se curva para baixo, produzindo efeito de olhos semicerrados. A parte inferior do nariz é exibida claramente com ambas as narinas desimpedidas. Virando de lado. Quando alguém é visto quase de costas, tudo que é visível são os pontos salientes da testa e da maçã do rosto. A linha do pescoço se sobrepõe à do queixo e aponta para a orelha. O cílio é próximo e aparece quando o rosto se vira. Em seguida, a parte da sobrancelha aparece e a saliência da pálpebra inferior, como a ponta do nariz, emerge por trás da curva da bochecha. Em perfil próximo, o globo ocular e os lábios aparecem, mas a fenda da boca ainda é muito pequena. E a linha do pescoço se funde com a linha do queixo e uma curva. Você ainda pode ver a parte da curva da bochecha escondendo a narina. Tempo de prática. Aplique o mesmo método rápido praticando para o corpo, tá? Ao rosto, capturando aproximadamente a impressão de rosto dos rostos que você observa ao seu redor em um café ou na rua. Não se preocupe em detalhar os recursos ou acertar as coisas. Apenas faça muitos deles em vários ângulos para que eles entrem em seu sistema, para que você memorize, certo? Se você achar difícil visualizar e desenhar o ovo 3D, pegue o ovo real, né? Você pode querer fervê-lo primeiro, apenas precaução. Desenhe as 3 linhas médias ao redor dele e adicione as outras divisões para que elas também circulem ao redor. Observe e esboce o ovo de vários ângulos com suas linhas de contorno. Essa é uma excelente maneira de ter uma ideia de como as linhas e distâncias se comportam em perspectiva. Você pode então colocar os recursos em suas respectivas marcas e observar como eles se movem à medida que o ovo é girado. Tá certo, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, tá? Cliquem no sininho, tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais. Oi, aqui é a professora Mayara Rodrigues e eu quero compartilhar com você por que o método Fanart 3.0 funciona. Ele é o curso de desenho que mais cresce e que mais tem alunos com resultados no país todo. São alunos de todos os estados e de todas as idades. Todos eles saíram do zero, de não saber desenhar absolutamente nada e aprenderam a fazer desenhos como esses abaixo. Mas como isso é possível? Muita gente acha que é preciso nascer com um dom, nascer com um talento, alguma facilidade para conseguir fazer desenhos. Só que a verdade é que no método Fanart 3.0 você vai ter acesso a exercícios que foram comprovados cientificamente que desenvolvem a habilidade de desenhar. Ou seja, é possível aprender se você praticar os exercícios corretos e eles vão desenvolver em você essa habilidade de desenhar. Sua coordenação motora vai ser aperfeiçoada. Sua forma de olhar para os detalhes também vão se aperfeiçoar. Sua percepção e criatividade na hora de pôr no papel vão estar bem desenvolvidas. A sua memória vai ser treinada para aplicar técnicas de desenho. E isso é possível por conta da sequência de exercícios que você vai ter acesso no método Fanart 3.0. E esses exercícios foram desenvolvidos por mim depois de anos estudando e me esforçando para realizar o meu sonho, que era aprender a desenhar animes. Dá uma olhada no antes e depois dos meus desenhos. Hoje já são mais de 100 mil alunos e recebemos desenhos todos os dias deles, como esses que você está vendo aqui agora. Lá dentro da nossa comunidade Fanart, onde tiramos as dúvidas dos alunos todos os dias e temos 6 ADMs e milhares de alunos que se ajudam para que o avanço seja ainda mais rápido. Para saber mais sobre o que te espera lá dentro do método Fanart, clica no botão abaixo da imagem e não deixe para depois, porque eu liberei um descontão que é a sua oportunidade de participar por menos de R$1 por dia. Corre que ainda dá tempo, te esperamos do outro lado.